O presente vídeo é uma síntese introdutória abrangente que visa aprofundar o estudo do tocoísmo. O mesmo surge da necessidade imperativa de assegurar e reforçar alguns princípios basilares aos continuadores da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, bem como a todos aqueles que desejem aderir ao tocoísmo. É amplamente conhecido que o tocoísmo tem se revelado, uma vez mais, como um tema de extrema relevância e atualidade, despertando um interesse notável tanto por parte dos investigadores como de outros interessados em compreender a sua essência e natureza intrínsecas. Assim sendo, tendo em conta que nos encontramos na fonte primordial do tocoísmo, era imperativo que não permanecêssemos indiferentes a esta nova realidade emergente. Por este motivo, concebi a ideia de elaborar este vídeo, o qual, tenho plena convicção, irá contribuir de forma significativa para auxiliar inúmeras pessoas a compreenderem, de forma básica, os fundamentos do tocoísmo, origem histórica da Igreja. O dilúvio de Lunzamba, de acordo com a narrativa tocoísta, em tempos antigos, um dilúvio terá afetado uma determinada região que incluía mais de 3 povoações, sendo que apenas membros de uma única família conseguiram escapar à tragédia. O infortúnio ocorrido no local mencionado gerou uma lagoa que passou a ser conhecida como Yanga die Luzamba, ou seja, Lagoa de Lunzamba. Foi dessa forma que Deus decidiu castigar severamente, através do profeta Nakumi, os habitantes das povoações desaparecidas, devido à sua grande maldade. De acordo com as fontes, no passado, Deus enviou um mensageiro celestial chamado Nakumi para visitar os povos da terra. Ao chegar naquela localidade, Nakumi, simulando de estar a padecer de sede, suplicou aqueles povos para que lhe dessem água para beber. Mas como exibia um corpo que assemelhava-se a de um homem pobre, doentio, mal cheiroso e cheio de chagas no corpo, andava de casa em casa, mas apenas na última encontrara uma adolescente que lhe tinha servido com todo o carinho. Depois de comer e beber, ordenou à menina que fosse chamar o seu pai, sua mãe e seus irmãos, dizendo que tinha um recado urgente para os transmitir. Quando estes chegaram, o Nakumi dissera-lhes quem era e o objetivo da sua missão, e só depois disso é que ordenara-os: tomai agora mesmo os vossos haveres, e comecem a transportá-los para o topo do monte. Indicara-lhes o monte Kitumísico, porque este povo, a partir de hoje, não será mais digno de permanecer neste mundo, assim como a respectiva aldeia não voltará mais a existir. Mal aquele mensageiro celestial terminara de instruir os membros da família salva, o céu começara a escurecer, exibindo sinais de chuva, o que atraíra todos a abandonar as lavras e voltarem rapidamente ao encontro de suas habitações. Depois dos membros da família salva, carregaram os seus últimos, já próximos do topo do monte Kitumísico, ouviram o céu a trovejar e, olhando para trás, viram que a chuva começara a bater sobre a aldeia, mas caía com muita intensidade, até ter acumulado na terra grandes porções de água que cobriram todas as casas, até que a aldeia desaparecera completamente da face da terra. Assim sendo, os membros da família sobrevivente, não podendo mais voltar a habitar naquele local, conforme recomendações daquele enviado celestial, decidiram iniciar a sua vida normal na localidade de Sadi, terra esta que conhecera bons progressos, comparado com as demais aldeias que existiram na região. Se considerarmos o facto de que todos os Sobas que se sucederam no governo da aldeia eram da linhagem do clã de Kimadungo, não restará dúvidas de que a fundação da aldeia de Sadi deve-se aos membros da família sobrevivente do dilúvio. Portanto, é num dos bairros da aldeia em referência, concretamente na povoação de Zulumongo, porque erguia-se num sítio montanhoso, que em 1918 viria a nascer o profeta Simão Gonçalves Toco. No entanto, este profeta nascera numa linhagem paterna, que descende dos antigos sobreviventes de Lunzamba. Contudo, desconhece-se quando tal fenômeno acontecera, e qual o número de gerações passadas até se chegar ao nascimento do profeta Simão Toco. O senhor Simão Gonçalves Toco, o homem que veio dar continuidade à reforma iniciada por Martinho Lutero, trazendo a pureza na Igreja na qualidade de último mensageiro de Deus, enviado para toda a humanidade nos últimos 2 milênios,
nasceu exatamente no dia 24 de fevereiro de 1918, na povoação de Mbanza Zulu Mongo, aldeia de Sadi, no município de Maquela do Zombo, na província do Uíge, no norte da República de Angola. E mais tarde viria a dedicar toda a sua obra na educação cristã dos povos, ensinando-os a guardarem os mandamentos da lei de Deus. No entanto, Toco deve boa parte desses seus conhecimentos da palavra de Deus à Sociedade Missionária Baptista, onde ingressara quando tinha ainda os seus 8 anos de idade. Isto é, em janeiro de 1926, tendo saído em 1949. Definições de termos. O termo toco, uma palavra portuguesa que é uma deformação de toco, significando jovem na língua original Kikongo. A partir da raiz toco, formam-se palavras como ntoco, que significa bom, e outras com os sentidos de ativo, forte, renovado, entre outros. Assim, o termo toco refere-se a alguém que segue os princípios e ensinamentos do toco, valorizando a juventude e promovendo qualidades como a bondade, a atividade e a força. Tocoísta é a designação que a Igreja Católica e o governo português entenderam atribuir às pessoas que praticam o ensinamento de Cristo, conforme a revelação de Deus feita a Simão Gonçalves Toco. No entanto, reconhecendo a figura de Cristo no profeta Simão Toco, os membros da Igreja assumiram esta mesma designação. O tocoísmo é uma crença religiosa que se baseia no verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, o qual busca libertar o ser humano das profundezas obscuras do pecado. É uma forma de cristianismo que busca seguir os ensinamentos originais de Cristo, sendo considerada como a doutrina autêntica do Mestre Divino. Através do tocoísmo, os fiéis buscam viver de acordo com os princípios cristãos, cultivando a fé e a devoção em Deus, e procurando praticar a caridade e o amor ao próximo. Esta doutrina religiosa procura trazer luz e esperança para aqueles que a seguem, oferecendo um caminho de redenção e salvação espiritual. Com suas raízes profundas no ensinamento de Cristo, o tocoísmo se propõe a ser uma fonte de orientação e conforto para seus seguidores, proporcionando-lhes um propósito de vida e uma conexão mais profunda com o divino. Assim, ao abraçar o tocoísmo, os indivíduos são convidados a abandonar as trevas do pecado e a abraçar a luz da verdade, encontrando a paz e a plenitude em sua jornada espiritual. A crença tocoísta é baseada na convicção de que Jeová, o Deus Pai Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas e governa o universo com sua infinita bondade e justiça. Jesus Cristo, o Salvador, é reconhecido como o Filho de Deus e aquele que veio à Terra para redimir a humanidade, oferecendo a salvação e o perdão dos pecados por meio de seu sacrifício na cruz. Além disso, os tocoístas acreditam na existência dos anjos, seres espirituais que atuam como mensageiros divinos e desempenham importantes missões no universo. Eles também creem na segunda vinda de Cristo, um evento futuro em que Jesus retornará à Terra para julgar os vivos e os mortos. A ressurreição dos mortos e o juízo final são fundamentais para a fé tocoísta, pois representam a promessa de uma vida após a morte e a justa recompensa ou punição de acordo com as ações realizadas durante a existência terrena. A crença na vida eterna é um pilar fundamental do tocoísmo, pois os tocoístas acreditam que, após a morte física, a alma transcende para uma dimensão espiritual, onde desfruta da comunhão plena com Deus e vive em paz e felicidade eternas. Além disso, os tocoístas reconhecem a presença dos homens de Deus ou profetas enviados por Deus ao longo da história, independentemente de serem mencionados ou não na Bíblia Sagrada. Esses profetas foram escolhidos para transmitir a vontade divina aos povos em diferentes épocas e lugares da terra. Por fim, o Senhor Simão Gonçalves Toco é considerado pelos tocoístas como o último mensageiro de Deus, aquele que encerrou o segundo milênio do cristianismo. Ele é reverenciado como um líder espiritual e um exemplo a ser seguido, pois trouxe uma mensagem de amor, fraternidade e paz aos seus seguidores. Em suma, os tocoístas acreditam em um Deus amoroso e justo, em Jesus Cristo como Salvador e no Espírito Santo como Consolador,
além de valorizarem a presença dos anjos, a esperança na vida após a morte, o juízo final e a inspiração divina transmitida pelos homens de Deus ao longo dos tempos. Os tocoístas reconhecem Simão Gonçalves Toco como o mensageiro de Deus, enviado para trazer a mensagem divina à humanidade. Mas isso não significa que ele seja adorado como uma divindade. Pelo contrário, os tocoístas consideram que a adoração deve ser dirigida exclusivamente a Deus, o Criador Supremo de todas as coisas. Simão Gonçalves Toco é apenas um instrumento nas mãos de Deus, um profeta que transmite as palavras e orientações do Altíssimo aos seus seguidores. A centralidade de Deus na fé tocoísta é evidente não só na crença na sua manifestação através do Espírito Santo, mas também na reverência e obediência aos ensinamentos contidos na Bíblia Sagrada. É através desta fonte sagrada que os tocoístas encontram a base para a sua fé e conduta religiosa. Assim, o tocoísmo é uma religião que busca a conexão com o divino, seguindo a orientação de Deus e dos profetas, com o objetivo de alcançar a salvação e a vida eterna. É uma fé que valoriza a comunhão com o sagrado e o cultivo da espiritualidade, sempre em conformidade com os princípios estabelecidos pelo mensageiro Simão Gonçalves Toco. É importante ressaltar que o profeta Simão Toco não é adorado como um deus pelos tocoístas, mas sim reverenciado como um mensageiro divino e um grande líder espiritual. A sua missão foi transmitir as mensagens e ensinamentos de Deus aos seus seguidores, para que pudessem se conectar com a divindade e buscar a sua orientação e proteção. O tocoísmo é uma religião que busca a união com o divino através da adoração a Deus, representado pelo nome sagrado Yahvé wa Nzambi Aimpungu Ngolo. Os tocoístas encontram na sua fé um caminho de devoção, amor e respeito ao Criador, buscando sempre seguir os seus mandamentos e viver uma vida de retidão e justiça. Assim, a adoração ao profeta Simão Toco está intrinsecamente ligada à adoração a Deus, como um exemplo de fé e obediência. Os tocoístas compreendem que o verdadeiro poder está em Deus, e que o profeta Simão Toco foi apenas um instrumento utilizado por ele para transmitir as suas mensagens. Portanto, afirmar que os tocoístas adoram o profeta como seu Deus é um equívoco, pois eles reconhecem que a verdadeira adoração deve ser direcionada somente ao Criador Supremo. Simão Gonçalves Toco, de acordo com o seu pedido, é importante salientar que não existe uma expressão linguística universal e versátil para se referir ao nome de Deus. Cada povo tem a sua própria forma de expressar e professar o nome de Deus Todo-Poderoso na sua língua materna. Ao consultar várias traduções da Bíblia em idiomas como Kikongo, Kimbundu, Swahili, francês, árabe, chinês, grego, entre outros, podemos constatar que Deus se revela a cada povo na sua própria língua, sem recorrer a termos estrangeiros. Esta diversidade linguística reflete a riqueza cultural e a importância de respeitar as diferentes formas de se referir a Deus em todo o mundo. O profeta Toco, cuja história é extensa e não pode ser narrada neste vídeo, foi o fundador da religião afro-cristã. O tocoísmo surgiu em 1949, no dia 25 de julho, uma data especial para os tocoístas, pois marca a descida do Espírito Santo em África e a relembrança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, que é liderada pelos tocoístas. O profeta sempre defendeu o princípio de que todas as igrejas cristãs devem se denominar da mesma forma e promover Jesus Cristo como o único fundador de sua igreja. A visão do profeta Simão Toco era de unidade na fé e na denominação de todos os cristãos. Ele transmitiu esse espírito aos tocoístas, fazendo apelos constantes para que, mesmo que os cristãos do mundo continuem divididos, os tocoístas devem permanecer unidos, para que seu cristianismo possa servir de exemplo a ser seguido por todos. Relembrar a igreja significa 1. Recordar o verdadeiro ensinamento de Cristo. 2. Restabelecer ou restituir a verdadeira identidade desta mesma igreja. 3. Corrigir os erros cometidos pelos antigos de distorcer o verdadeiro ensinamento de Cristo. 4. Fazer lembrar do seu fundador.
A Igreja de Cristo deve ser designada apenas pelo nome do seu único fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, e ninguém pode substituí-lo ou ocupar o seu lugar. Mas sim existe uma sucessão de líderes de todo o mundo, que é iniciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e continuada pelo e relembrada pelo profeta Simão Gonçalves Tocco ou por qualquer outro pastor ou servo de Deus. E assim sucessivamente. Porque se a Igreja de Cristo existe desde os céus até a terra, então as demais pessoas não fundam a Igreja, mas sim recordam ou relembram a mesma ou dão continuidade à obra iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Por isso, aqueles que se colocam como fundadores da Igreja de Cristo estão deturpando a verdade. Por isso, as demais pessoas que se colocam como fundadoras da Igreja de Cristo deturpam a verdade. Também reconhecemos a existência de várias igrejas ou seitas cristãs cujos fundadores são seus promotores ou organizadores. Essas igrejas, como podemos perceber, são criadas com a finalidade de serem sociedades filantrópicas ou comerciais, pois visam apenas benefícios materiais. Embora preguem os ensinamentos de Cristo, não passam de estratégias de subsistência de seus fundadores. Portanto, o desvio da sã doutrina pode ser constatado no manifesto de Martinho Lutero e seus companheiros, que falam da Reforma Protestante. E o senhor Simão Gonçalves Tocco fundamentou por que razão a Igreja de Cristo não pode ter outro fundador, senão o próprio Cristo. Ele reprova o fato de muitas igrejas que se dizem cristãs e se apresentam com outros fundadores no lugar de Cristo. Portanto, todas as igrejas cristãs que não têm como fundadores o próprio Cristo não pertencem a Cristo, pertencem aos seus fundadores. No entanto, são organizações criadas para fins filantrópicos, para tirar proveito material delas. No dia em que os discípulos do senhor Simão Gonçalves Tocco foram expulsos da Missão Batista, na cidade de Leopoldville, os diáconos Daniel Nzwamani e Makota André reagiram à ordem de expulsão nos seguintes termos: Senhor missionário Reynolds, hoje as coisas viraram assim. Antes nos diziam que a igreja era pertença de todos nós, mas hoje mudaram de linguagem. A igreja já não é nossa, agora é somente vossa. Muito obrigado por isso tudo. Contudo, vocês ficam com a vossa igreja, porque a partir de agora, nós também vamos adorar o Deus que os nossos antepassados adoraram no passado. Realmente, o diácono Makota André referia-se de Nzambi Ia Mpungu, adorado pelos ancestrais Kikongos antes da ocupação europeia em África e que traduz-se por Deus Todo-Poderoso. Desta vez, quando as multidões se dirigiram à casa do seu líder, Simão Gonçalves Tocco, este, por sua vez, apelou-lhes para manterem a calma, dando-lhes algum conforto. Ao longo do seu ensinamento, o senhor Simão Gonçalves Tocco explicou a diferença existente entre a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e as sociedades religiosas que se fundamentam no cristianismo. As sociedades missionárias não são igrejas. São organizações sociais religiosas fundadas pelos missionários com o intuito de fins filantrópicos ou benefícios materiais. Por isso, eles podem abandonar-nos, mas nosso Senhor Jesus Cristo, o fundador da sua igreja, nunca nos abandonará. Por isso, é errado dizer Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, fundada pelo profeta Simão Gonçalves Tocco. Ele apenas relembrou o ensinamento de Cristo, não fundou a igreja. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve.